Vamos analisar a derrota para o Flamengo um dia depois, porque tivemos problemas técnicos para enviar, inclusive, a coletiva completa, tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vasco, tom de tristeza. Novamente perdeu para o Flamengo por 2-1 de virada. E não aguento mais. Perder para o Flamengo eu lembro que teve um período de 82 a 88 que o Vasco não conseguia vencer o Fluminense. Foi até um período que o Romário subiu para o time profissional e o único time que ele não fez gol antes de ser vencido para o PSV da Holanda foi o Fluminense. Está lembrando mais desse período, mas é horrível ficar sem vencer um adversário, um arquirrival. E ontem eu tive dificuldade de postar a coletiva completa, que eu estava. A internet lá na cabine, onde é a coletiva, no Maracanã é um horror. Administradores do Maracanã, melhore a internet, por favor. Atualmente é um horror. E aí só consegui postar de madrugada e tive que apagar muita coisa, inclusive a minha análise que eu tinha feito do jogo. E foi um primeiro tempo que o Vasco, nos primeiros 30 minutos, jogou algo parecido com o futebol, tentando fazer aquela que eu chamo de estratégia de João Santana, né? Chamar o adversário para o seu campo e sai rápido no contra-ataque. O Vasco conseguia isso, e um lance de bola parada, o Felipe Coutinho, que fica devendo em jogos grandes, cobrou a falta para visando o Freitas furou a bola, mas a bola sobrou para o Nuno, que fez o seu primeiro gol pelo Vasco, e depois dali só bastou o Flamengo se adiantar um pouquinho, que o Vasco se retraiu. Nisso o Flamengo insistiu, fez um gol que irregular, não trata de choro, é a regra do futebol, que o Bruno Henrique estava adiantado, mas a VAR, a linha da VAR hoje é mais grossa. Isso não adianta ficar falando, porque foi anunciado antes mesmo do início do Carioca que seria essa linha mais grossa e benefício ao ataque. Então, uma tolerância com um pouco de adiantamento, que eles usaram isso para validar o gol do Bruno Henrique. Um time grande, time mentalmente pronto para ser campeão, time que se preze, time com postura, não se afeta. E o Vasco se afeta sempre quando leva gol. Grandes times, o Vasco, por exemplo, já saiu perdendo de 3-0 no primeiro tempo e teve 45 minutos para virar para 4-3. Entre outros, tem grandes viradas espetaculares dentro não só do futebol do Vasco, dentro do futebol mundial, mostra isso. É a diferença, o que separa os garotos, os homens, é a força mental. E o Vasco simplesmente não conseguiu jogar. E o Flamengo passou a mandar no jogo. Um time que tecnicamente é melhor, todo mundo sabe disso, mas você precisa compensar. Eu já vi times assim, dentro do Vasco, entre outros, o próprio
O time do gol de barriga contra o Flamengo foi assim, que eles eram um time de operário. Tem várias citações que você pode fazer dentro do futebol mundial que você compensa. O futebol é um esporte que dos poucos esportes que o mais fraco pode vir ser mais forte. Mas para você ser mais forte, você precisa ter outros meios que você compensar a sua deficiência. Eu, deficiência auditiva, eu preciso compensar com a minha boa visão. O Vasco, se ele não tem um time tecnicamente superior ao seu adversário, ele tem que compensar sendo taticamente obediente. A seleção italiana de 82, tecnicamente, nem tinha como vencer o Brasil, mas taticamente eles foram bem obedientes e bateram no Brasil. Eu acho que não é assim. E para piorar, o segundo tempo, o time já perdeu mais ainda a confiança que havia perdido ao tomar o gol de empate, que a ponto de praticamente não chutar gol no segundo tempo. Pouco, o Paek, entrou aos 30 minutos do segundo tempo, é aquela coisa bizarra que hoje existe dentro do Vasco, que você precisa cobrar um escanteio você mesmo e fazendo gol. Na verdade, não existe. Desde quando o Coutinho chegou, quando o Paes chegou primeiro, algum treinador que tenha feito um esquema tático que beneficiasse a qualidade dos dois, mas hoje se precisa ter uma parte que se precisa descontar em alguém para não descontar o dono da caneta, que realmente é o culpado. E o Flamengo mandou no segundo tempo a ponto de o segundo gol do Flamengo parecer, quando você já está jogando um PES, está aprendendo, no nível fácil. Do Araújo dominar, invadir a área, como bem entender, chutar cruzado e fazer o gol de virada do Flamengo. Mas aí depois entra uma coisa que eu venho falando aqui, uma parte da torcida hoje é torcedora de dirigente. Já vira uma coisa parecida política, porque não tem como fugir dela. Uma parte de torcedor e dirigente, você pode até xingar um clube, mas não pode xingar o do Pedrinho. O Pedrinho fez o que fez. Diziam que ele tinha um plano, mas eu não estou vendo até agora um plano dele. Aliás, eu vejo ele nega, mas vaidade sim que ele quer ficar no poder. Ele disse na entrevista da TNT que está estimulando para a venda da SAF. Como? Me digam uma ação prática do Pedrinho e ele está estimulando a venda da SAF. Ele entrou ontem, fez um pronunciamento reclamando da arbitragem, uma coisa que qualquer administrador iria fazer, mas a solução hoje do Vasco para acabar esse abismo que há é com grana. Não é só a Fórmula 1, mas também o futebol. Para você ter os melhores, isso custa dinheiro. O Vasco não tem.
Mas falar para a gente que se apaixonou pela boa fala do Pedrinho, ia bater pro muro. A galera que tá com ele não quer a Mendoza Sá. E aí? Vamos esperar o quê? O time brigar para não cair? Se algo não for feito... ontem eu peguei o Ronaldo falando na entrevista que ele deu à SPN, tentando aí postar a coletiva na íntegra. Nisso eu vi o Ronaldo falando que o torcedor médio, ele não quer saber da parte administrativa. Ele quer saber só se o time dele ganhou, se o time dele perdeu, se o time dele vai ser campeão, se não vai. Realmente isso é verdade, mas nós, no dia a dia, a gente tem que pegar a parte administrativa também, que se nada for feito, ainda dizem que o Pedrinho é superior ao Brico, ao Calçada, todos os presidentes que passaram, né, ao Salgado. Será? Não estou vendo nada diferente dele pelo amor ao poder. Então, é isso, galera. Até a primeira parte da coletiva, agora com cortes, e o segundo tempo da coletiva com cortes.